estão perto da água. Mesmo no calor do sol, ela dará frutos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Amados irmãos e irmãs do Senhor, que grande alegria estarmos iniciando com vocês este novo projeto em nossa comunidade católica Dom de Deus. Eu sou o Padre Cláudio, fundador desta comunidade, também pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário no Gradim, sacerdote há 19 anos nesta arquidiocese de Niterói. E nós estamos iniciando um trajeto, um caminho, uma jornada na qual desejamos aprofundar cada vez mais o conhecimento acerca da nossa fé e da doutrina de nossa Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Você está começando hoje conosco um itinerário formativo preparado com muito carinho, a fim de ajudar você a viver melhor a sua fé na Igreja e, através da Igreja, a sua fé em Deus e nas verdades reveladas. Então, nós vamos iniciar hoje com este tema de abertura, com essa proposta nova que Deus nos concede de justamente poder, através do nosso canal no YouTube da Comunidade Católica Dom de Deus, oferecer um conteúdo formativo que nos ajude de forma muito específica a, nesses tempos, vivermos uma fidelidade a Deus, a sua palavra, mas também uma fidelidade a Deus através do magistério da Igreja, naquilo que nos ensina a nossa fé una, santa, católica e apostólica. Bom, nós queríamos iniciar este nosso primeiro encontro com a Palavra de Deus, porque é aqui que buscamos a inspiração para aquilo que estamos para viver nas próximas semanas e nos próximos meses, a cada terça-feira, um episódio novo com um tema catequético. E se você puder e quiser, vá conosco nessa leitura. E para bem ouvirmos a Deus, vamos iniciar o nosso encontro e a nossa leitura com a oração que o Senhor nos dá através do seu Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a leitura bíblica que faremos está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 seguintes. E diz assim: Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha de Candace da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: Porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: Como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco disse a Filipe: Rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta? De si mesmo
ou de outrem. Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, esta palavra é o que nos inspira no início deste projeto chamado Atos 8, porque esta palavra que acabamos de ouvir é uma palavra fundante do carisma da comunidade católica Dom de Deus, que nos ensina a viver quem somos e por que somos comunidade. Ensina o que somos porque no carisma da comunidade está um traço que nos ajuda a ajudar os outros a conhecerem Jesus. Por quê? Porque esse texto se liga para nós ao Evangelho de Jesus com a samaritana, João 4. Ali, Jesus se revela a ela e a convida a reconhecer o dom de Deus, quer dizer, a reconhecer o próprio Deus e a se reconhecer como um dom de Deus. Filipe, junto com o eunuco, o faz perceber que de fato Jesus é o Filho de Deus, o dom de Deus, e faz a experiência da conversão, de ser batizado, de tornar-se filho de Deus e de seguir feliz, alegre o seu caminho, porque é isso que a boa nova de Deus gera em nós, uma perfeita alegria. E demos a este programa semanal que vai acontecer todas as terças-feiras às 19 horas, aqui no YouTube de nossa comunidade, no canal de nossa comunidade católica Dom de Deus, o nome de Atos 8, porque nos inspira a um caminho catequético, a um caminho formativo a partir da doutrina da Santa Igreja Católica. E para você poder entender um pouco melhor isso, basta você compreender um pouco da nossa história. Nós, como comunidade católica Dom de Deus, tivemos início nesta Arquidiocese de Niterói através da experiência do acampamento juvenil. Depois vieram o João, o FAC, o acampamento sênior, e a partir desses acampamentos acolhíamos jovens, adolescentes e adultos que, sedentos de conhecer cada vez mais a Deus, nos buscava para uma formação mais efetiva. E a partir desta necessidade do outro, e também nossa, de conduzir o outro no caminho de Deus e ao conhecimento de Deus, através da Escritura e do magistério da Igreja, iniciamos em nossa comunidade um caminho de formação catecumenal para aqueles poucos que desejavam viver um conhecimento mais profundo de Deus, já pertencendo ao caminho de evangelização da comunidade. E assim dávamos início ao catecumenato da comunidade católica Dom de Deus. E a experiência catecumenal da nossa comunidade foi inspirada, primeiro, no material que anteriormente eu, Padre Cláudio, ainda como diácono aqui na Arquidiocese de Niterói, desenvolvi a pedido então do nosso arcebispo Dom Carlos Alberto, um material que pudesse auxiliar os grupos catequéticos para adolescentes, jovens e adultos das nossas paróquias. Daí nasceu o Manual do Catecumenato para o Batismo, Crisma e Eucaristia. Esta já foi a segunda edição revista do Catecumenato, estamos já na quarta edição em nossa arquidiocese. E esse material eu o elaborei com materiais de outras paróquias e também da experiência pessoal que eu tinha com a catequese para auxiliar as comunidades paroquiais. E durante os primeiros anos de nossa comunidade católica Dom de Deus, nós fomos aprimorando este material, inserindo exercícios, reflexões, e depois este tema foi apropriado também, esses temas apropriados
dentro de todo o conjunto de formação trazido por este material. Então a comunidade católica Dom de Deus fez essa experiência inicial, partilhamos isso com a Arquidiocese de Niterói e assim nasceu essa parceria deste material que hoje é usado em muitas paróquias da nossa igreja particular de Niterói, porque tínhamos justamente a necessidade de ajudar os irmãos, jovens e adultos, na compreensão acerca da pessoa de Jesus Cristo e da sua verdade revelada na Escritura e também do conhecimento da doutrina da nossa Igreja Una Santa Católica e Apostólica. E por isso faz parte também da nossa profissão diária de fé o recitar o credo niceno-constantinopolitano, que traz as verdades da nossa fé. Todos os dias, nós, membros da comunidade, tiramos um tempinho nosso para recitar este credo, justamente para afirmar em nós também a certeza dessa Igreja Una Santa Católica e Apostólica, fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que nos inspirou a fazer o catecumenato é justamente essa experiência de eclesialidade. Por quê? Porque sabemos que vivemos tempos difíceis na história da humanidade, da dificuldade, por exemplo, da vivência religiosa, na diminuição dos católicos, declaradamente católicos, praticantes, com o aumento excessivo das seitas e de tantas outras religiões, mas também daqueles que não têm religião e se professam ou ateus, ou ainda outros agnósticos, e por isso, neste tempo, experimentamos uma profunda secularização e, ao mesmo tempo, uma mudança radical dos valores. O individualismo, o pluralismo religioso, o fim, entre aspas, da cristandade, como se costuma dizer. E, à luz da experiência que fazemos na nova evangelização, de onde viemos enquanto comunidade, era muito forte para nós o chamado do Papa São João Paulo II, quando dizia de uma nova evangelização, com novos métodos, com uma nova proposta, mas não apenas na evangelização, mas também na formação catequética do povo de Deus. E aí fomos buscar justamente nas fontes do Concílio Vaticano II esta realidade formativa que precisávamos aplicar nos dias de hoje. E por isso, há 50 anos atrás, para interpretar e responder a estes sinais dos tempos, o Papa João XXIII reuniu então os bispos em Roma para a realização do Concílio Ecumênico Vaticano II, que de fato mudou o rumo da Igreja e mudou para melhor. E por que para melhor? Porque podemos dizer foi um forte vendaval do Espírito Santo, quando ele historicamente abre as janelas do Vaticano e diz: deixemos que o Espírito Santo entre com seu novo ardor e nos inspire grandes coisas para a Igreja. E assim, a Igreja deste Concílio Vaticano II, dessa Igreja nossa, que perpetua-se na história, nos convida a voltar às fontes, quer dizer, a origem da pregação e da evangelização que foi dada pelos apóstolos aos primeiros cristãos e através deles chegando até os dias de hoje. E foi justamente o Concílio Vaticano II que pediu a restauração do catecumenato e dos sagrados ritos, por meio dos quais as comunidades cristãs devem acompanhar a iniciação cristã dos que querem ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e da Igreja de Nosso Senhor. E por isso, 2 documentos conciliares que falam sobre isso, o Decreto sobre a Evangelização dos Povos, o Ad Gentes, e a Constituição Dogmática sobre a Liturgia, a Sacrosanto Concílio, que pede justamente que se restaure o catecumenato de adultos, dividido em diversas etapas, e que o tempo do catecumenato estabelecido para conveniente instrução será santificado com os sagrados ritos a serem celebrados em tempos sucessivos. Isso está lá na Sacrosanto Concílio, que nos ajuda, Sacrosanto Concílio, que nos ajuda a entender este caminho catecumenal na Igreja. E após este decreto de restauração do catecumenato, um dos mais revolucionários e proféticos decretos do Concílio Vaticano II, a Igreja se voltou sobre este assunto
em diversas ocasiões e situações. Por exemplo, quando nos concedeu o ritual de iniciação cristã de adultos, o RICA, que foi promulgado pelo Papa Paulo VI no ano de 1972, depois da segunda Semana Brasileira de Catequese, a nova edição do RICA em 2001, o Diretório Nacional de Catequese, o documento de Aparecida, fruto da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, a terceira Semana Brasileira de Catequese, o estudo da CNBB número 97, que fala da iniciação à vida cristã, enfim, os mais novos diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Então, todos esses documentos nos ajudam a entender a importância do Concílio Vaticano II, nos ajudando a viver uma igreja muito mais eficaz e evangelizadora. Por quê? Porque os desafios são novos. E nós não podemos lidar com os desafios novos com instrumentos antigos. Não que eles não sejam válidos, mas o Espírito Santo suscita para cada tempo uma nova forma da igreja se unir de modo eficaz ao mistério redentor de Cristo, agindo neste mundo. E por isso, quando líamos os Atos dos Apóstolos, vamos ver que o Espírito Santo conduziu Filipe até o eunuco e hoje a igreja continua a agir com o seu Espírito Santo, nos mostrando que na figura de Filipe, um diácono, a igreja de hoje continua sendo a mesma igreja de sempre, uma igreja serva, uma igreja que está para também servir aos filhos e filhas de Deus e servir de modo especial neste caminho catecumenal. Quando nós vamos à estrutura do RICA, o Rito de Iniciação Cristã de Adultos, que se apresenta em várias etapas e seguindo cada etapa conceitos e construtos que vão colaborando na formação do jovem e do adulto no apostolado e na missão cristã, vamos vendo a riqueza dessa nossa igreja. Porque quando o concílio nos chama a voltar às fontes, a igreja está justamente nos dizendo que existe um método histórico, eficaz, que precisa ser resgatado hoje em nossa igreja. E o método catecumenal, sobretudo, ele favorece a uma maturidade da vivência cristã, a uma maturidade na compreensão daquilo que se chama vivência de fé. Porque a fé que dizemos ter, que nos faz acreditar em Deus, ela necessita de elementos que a estruturem. E justamente o RICA, ele foi capaz de resgatar isto para a atualidade e para o mundo de hoje. E qual é a nossa proposta para os nossos encontros catequéticos toda terça-feira? Nós fizemos um programinha para você nos acompanhar. O primeiro é entender que isso é uma oportunidade que Deus nos dá para conhecer os temas do caminho catecumenal, formativo, catequético da igreja. Depois é uma oportunidade de tirarmos dúvidas, é uma oportunidade de recebermos outros elementos que nos colaborem, outros elementos que nos ajudem a entender melhor a fé, a religião. E como será estruturado os nossos encontros? Bom, os primeiros minutos serão dedicados à oração e à leitura bíblica, sempre a iluminar aquilo que viveremos. Depois teremos 15 minutos para responder perguntas que você nos enviará através do e-mail que será feito, foi feito para este momento. Depois de 15 minutos respondendo as perguntas do tema da aula anterior, nós adentraremos ao tema do dia. Ao final do tema do dia, haverá uma série de exercícios para ao longo da semana para que você possa fazer e através desses exercícios fixar melhor o conteúdo. Também será indicado outros livros, filmes, textos para que você possa complementar a sua formação. Os materiais necessários para o curso serão um caderno, se você quiser, a Sagrada Escritura, pois todos os dias faremos a leitura. Se você tiver o livro do Catecumenato, poderá utilizá-lo.
mas também o Catecismo da Igreja Católica, porque cada tema é fundamentado no Catecismo da Igreja Católica. Então, queremos dar as boas-vindas a você e ao iniciarmos este Atos 8 hoje, Deus possa, com a graça do seu Espírito Santo, te iluminar, te conduzir, te guiar. Na próxima terça-feira, nós teremos a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, e você é convidado conosco a fazer este caminho. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.